O uso de medicamentos na gravidez. O uso de medicamento durante o período da gestação pode acarretar danos ao bebê e ao desenvolvimento dele. Os efeitos nocivos sobre o embrião, o feto, bem como a magnitude desses dependerá do fármaco, princípio ativo do medicamento, de aspectos relacionados à paciente, da época de exposição durante a gestação, da frequência e da dose total administrada. No primeiro trimestre da gravidez, os fármacos podem produzir malformação congênita no período maior de risco entre terceiro e a 11ª semana. Durante o segundo e terceiro trimestre, os fármacos podem afetar o crescimento ou desenvolvimento funcional do feto. Podem ter efeito tóxico sobre seus tecidos. Desta forma, recomenda-se uma atitude conservadora de uso do medicamento durante a gestação. E, quando necessário, usar somente o que deve ser utilizado na gestação. Que tenha bastante benefício, esperado para a mãe, se forem maiores que os riscos potenciais ao feto de todos os fármacos que devem ser evitados. Com tudo isso, mesmo diante dessas recomendações diferentes, estudos mostram um alto consumo de medicamento de gestantes sem prescrição médica, o que pode acarretar, então, ali danos ao feto, malformação. Eles são seguros, então, ali a fase da vida, digamos, doenças intercorrentes agudas também requerem controle farmacológico de suas manifestações. Infecções virais, fúngicas e bacterianas necessitam, então, do tratamento sintomático ou específicos. Os sintomas que não são controlados com analgésicos, antitérmicos, descongestionantes, nasais e entre outros. Contudo, apesar de todos os cuidados necessários, a carência e a informação da literatura sobre esse assunto pode dificultar a análise da segurança dos medicamentos durante o período gestacional. Isto porque a gestação oferece empecilhos éticos e técnicos à realização de ensaios clínicos. Não só basta a gestante estar com uma dor simples de cabeça e sair tomando qualquer medicamento sem prescrição médica, achando que de fato é o melhor para ela. O que é melhor para ela, com certeza, muitas das vezes não é o melhor para a criança, para o feto, no qual pode acarretar, então, problemas graves, sérios, relacionados a esse tipo de medicamento, tanto para dor de cabeça, quanto para qualquer tipo de dor, antibiótico, qualquer tipo de medicamento que não seja recomendado pelo seu médico, então não é indicado que se tome. Estudos controlados em mulheres não demonstraram risco ao feto no primeiro trimestre. Não há evidência de risco nos demais trimestres e a possibilidade de prejuízo ao feto parecer remota. Ou seja, então, todos os medicamentos que de fato são prescritos pelo médico ali devem sim seguir ali o uso certo, O fármaco é contraindicado em mulheres grávidas ou que possam engravidar no decorrer do tratamento. A farmácia escola dispõe um serviço de orientação quanto ao uso racional de medicamentos, o que tem por finalidade orientar seus usuários, quanto à utilização correta de medicamentos e alertá-los também sobre possíveis riscos relacionados. As gestantes que quiserem informações sobre medicamentos também podem procurar farmacêuticos ou professoras farmacêuticas, que atuam em farmácias e escolas. Então, aí a importância de a mulherada não estar tomando medicamento contra vontade própria. Sempre com prescrição, sempre pensando que não conta somente o bem-estar, somente a saúde da mulher, como sim do feto também, e que ambos estejam de formas seguras, e que isso não acarrete problemas maiores ao feto e também futuros para a gestante. O que acontece muito, o que ocorre muito nos dias de hoje.
tá? Tanto, não só com medicamentos, e até, né, com bebidas alcoólicas, cigarros, drogas, etc. Então, tomar todo esse cuidado aí. Tem alguns... Vou citar aqui alguns medicamentos que, de jeito maneira, uma gestante pode, de fato, tomar no seu período gestacional. E... que é então, né, o talidomipida, finasterida, ribavirina, atorvastatina, minociclina, tetraciclina, penicilina e enalaprolovil. Então, esses medicamentos, de jeito maneira, gestantes devem tomar. O que é permitido, né, então, na gestação, na gravidez? O uso de paracetamol, como é recomendado, então, ali para dores de cabeça e gripes. A cefalexina, que é o antibiótico para as inflamações e infecções. Ácido fólico ou metifolato. Vitamina D3, Buscopan simples para as dores abdominais em geral. E Medidopá, que é para gestantes hipertensas, né? Que tem ali, então, problema de pressão arterial. Então, esses são alguns exemplos, né, de medicamentos. E todos os cuidados, né, que ela deve ter. Então, ela tem que saber que nos primeiros 3 meses de gestação merecem o cuidado dobrado, né, redobrado, no caso. Que tenham sempre em mente os remédios que não são inofensivos, né? Então, os medicamentos que podem ser utilizados, que elas utilizem. Que elas também possam ter conhecimento sobre os fármacos proibidos. Que elas tenham orientação, né? E atenção antes de ingerir qualquer tipo de comprimido, de remédio. E sempre procurar se informar a respeito. Então, essas são ali as dicas principais, os cuidados principais das gestantes, né, em período gestacional.